Renata Lopretti. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas, etc. Muito obrigada por me receber, Thaís. É uma alegria estar aqui com você, fazendo aquela conversa que a gente gosta de fazer a vida inteira, sobre a profissão, sobre o que a gente fez, sobre o que a gente ainda quer fazer. Muito obrigada. Renata Lopretti trabalhou por 26 anos na Folha de São Paulo, 8 deles à frente da coluna de política Painel, onde revelou em uma série de entrevistas com o então deputado Roberto Jefferson o esquema que seria chamado de mensalão. Também na Folha, Lopretti foi repórter de cultura, editora de ciência, mundo e correspondente em Nova York. Hoje apresentadora do Jornal da Globo e âncora do podcast O Assunto, ela conta como superou o apagão profissional que sofreu após passar 3 anos na Folha como ombudsman, profissional pago para analisar e criticar o veículo para o qual trabalha. Por conta do horário do Jornal da Globo, Renata Lopretti dorme pouco e tarde. Aos jornalistas de etc., ela conta o quanto as mensagens que recebe da audiência mostrando preocupação com seu sono dão ânimo a ela e a sua equipe. E você fez muita coisa, né, Renata? Eu estava vendo, eu não me lembrava que você, no começo da sua carreira, você navegou por muitas áreas diferentes. Você foi repórter de cultura, você foi editora adjunta de internacional e você foi editora do caderno de ciência e tecnologia. São coisas muito variadas. Isso tudo antes de você se consagrar na política e, inclusive, consagração que pode ser expressa naquele prêmio ESSO que você recebeu pelo conjunto de entrevistas na época do Mensalão, e, em particular, a histórica entrevista com Roberto Jefferson, né? Então, antes de você se consagrar na cobertura política, você fez todas essas coisas. Não é uma coisa muito comum na nossa área, né? Mas eu desconfio que a política continue sendo a sua área de atuação favorita. Isso é verdade? E por quê? O que a política tem que te encanta? Eu acho que eu sempre gostei de política, na verdade sempre fez parte das conversas na minha casa, na minha família. O meu pai, que não é jornalista, é um funcionário público aposentado, eu tenho certeza que, assim como a minha mãe, foi muito responsável por eu entrar na profissão, não que eles algum dia tenham me sugerido, mas porque ele sempre foi um cara muito ligado em notícia, e ela basicamente me ensinou a gostar de ler muito por osmose, que ela fez isso a vida inteira. Então, eu acho que a política, de algum jeito, sempre esteve lá, Thaís. E essa trajetória variada que você descreve, eu acho que ela tem muito a ver com a maneira como a Folha de São Paulo, que você conheceu bem, funcionava, especialmente ali na virada dos anos 80 para os anos 90, e por muitos anos, era uma espécie de cultura da casa, que as pessoas tivessem a oportunidade de circular por áreas diferentes, um pouco num contraste com outros modelos de redação em que as pessoas eram muito especializadas por muito tempo num determinado beat. Então, eu acho que tem a ver com isso o fato de que eu circulei muito mesmo, e às vezes eu até me surpreendo quando as pessoas falam e me lembram de coisas que eu já tinha esquecido. Agora, o encontro de volta com a política, eu acho que ele estava marcado para acontecer em algum momento. Na própria Folha, eu já tinha tido períodos na política, nas chamadas editorias de emergência, épocas de eleição. Eu sempre amei editoria de emergência na minha vida, assim, tipo assim, um lugar em que você quer estar, uma editoria de emergência, assim, sabe, aquela coisa da prontidão, assim. Eu já tinha passado por algumas dessas experiências, mas foi ali na eleição de 2002 que eu tive a oportunidade de cobrir uma campanha eleitoral inteira e já com 2 interesses bem específicos. Ali eu estava cobrindo pesquisas eleitorais e a marketagem das campanhas. Aquilo me deu um gosto muito grande, foi uma coisa muito boa de fazer. Você estava ou como repórter? Como repórter. Eu vinha de 3 anos como ombudsman da Folha. Na hora que eu voltei para a redação, eu tive ali um momento de uma espécie de um apagão a respeito do que eu queria fazer na profissão. Hoje, olhando em retrospecto, eu acho que tem muito a ver com a natureza da função do ombudsman, com você se retirar da redação e ser obrigada a olhar o trabalho dos outros de uma maneira bastante distanciada e crítica, e daí quando você volta a ficar do outro lado,
pelo menos para mim, naquela altura, a impressão que eu tinha era de que nada que eu fazia era suficientemente bom, de que tudo estava meio esgotado. Então, eu tive uma espécie de um apagão em relação ao que eu queria fazer. Por alguns meses ali, fiquei tentando várias coisas. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Deixa eu explorar melhor isso, Renata, porque era justamente que eu queria. Como que uma pessoa que fica como ombudsman, você teve 2 mandatos, se não me engano, não foi? 3 mandatos. Aliás, 3 mandatos. O estatuto mudou enquanto eu estava lá para passar de 2 para 3 anos máximo possível, e depois mudou para permitir 4 mais adiante. Mas foi comigo que mudou e eu fiquei 3 anos nessa função. Deve ter sido um dos ombudsmans mais longevos da Folha, mas a minha curiosidade era justamente essa. Como que alguém que passa tanto tempo exercendo a crítica da profissão, né, com muita crítica, inclusive, como é que ela sai dessa casca e vai exercer essa profissão? O teu nível de exigência para com você mesmo deve ter escalado paroxismo, não? Como é que ficou isso? Foi por causa desse grau de exigência, inclusive, que você teve esse apagão? Hoje em dia eu vejo muito desse jeito, Thaís. Assim, primeiro que eu sou uma pessoa muito rigorosa comigo mesma por natureza. Eu normalmente estou me chicoteando muito mais do que estou chicoteando os outros, metaforicamente falando, por favor. Mas, assim, ao mesmo tempo em que foi super importante para mim aquela oportunidade, até então eu tinha tido só funções de linha de frente na reportagem, e várias funções executivas na cozinha da redação, participando da edição de várias maneiras e tal, mas era muito uma coisa do dia a dia e, portanto, com menos espaço e tempo para grandes reflexões sobre a nossa atividade. Como quase tudo de importante que aconteceu na minha vida, virar ombudsman não foi ideia minha, foi ideia de uma terceira pessoa. Eu posso até citar aqui, devo, na verdade, citar, foi o Josias de Souza. Josias era secretário de redação da Folha naquela época e nós nem trabalhávamos juntos. Eu era secretária assistente, mas de uma outra área, eu era da área de edição, eu fazia a primeira página do jornal. Mas a gente se encontrava nos plantões e a ideia foi do Josias. Eu tomei um enorme susto quando o Josias me falou, jogou aquilo para mim, porque eu jamais tinha me imaginado fazendo aquilo. Recusei de início. Você tinha quantos anos? Você era muito nova. Deixa eu fazer uma conta. Eu tinha 33, 34, eu acho, quando eu fui para o Ombudsman. 34, eu acho. E foi o Otávio que me convenceu, de um jeito que ele tinha de convencer as pessoas a aceitarem desafios. Aquilo era um desafio, foi super importante para mim, porque de fato me deu um outro olhar. Eu tive a oportunidade não só de olhar de uma maneira mais atenta e crítica para o trabalho do próprio jornal, mas de conversar longamente e de ouvir muitos colegas mais experientes de profissão e de aprender com eles, fora da redação. Aquilo foi a primeira coisa que, depois de muitos anos dentro da redação da Folha, me deu. Eu passei a ser uma pessoa mais para fora do que para dentro da redação, sabe? Do ponto de vista das funções. E foi muito legal, foi um tremendo aprendizado, me ensinou, entre outras tantas coisas, que a gente, de fato, precisa prestar contas e esclarecer a natureza do que a gente faz o tempo inteiro, que a gente precisa reconhecer os erros, que às vezes não se trata nem de erro, mas que quem está nos vendo, nos lendo, nos assistindo, tem dúvidas a respeito do que a gente faz, e que se a gente esclarece toda a relação e a cadeia da informação, funciona muito melhor. Então, tudo isso foi muito legal. Mas voltando para o teu ponto inicial, para a tua pergunta, que eu considero super importante, hoje eu sinto que foi isso mesmo. Aquilo elevou a minha exigência comigo mesma muito, e num primeiro momento, estando de volta dentro do aquário, ali dentro da redação, eu comecei a achar que não tinha nada que eu pudesse fazer, o que eu quisesse fazer, o que eu achasse que eu estava fazendo de uma maneira suficientemente boa. Esse apagão demorou ali alguns meses para eu me encontrar, e eu me encontrei de volta na reportagem e na reportagem de política. E na cobertura de uma eleição presidencial.
E na cobertura de uma eleição, ali eu já tinha participado da cobertura de outras eleições, mas dali ficou claro para mim que eu gosto de trabalhar com notícia de tudo quanto é tipo, eu sou bem amplo espectro, assim, mas eleição é uma festa para mim, eu gosto muito de cobrir uma campanha eleitoral, eu me envolvo demais naquilo, é um gostar muito genuíno, assim, sabe? Eu acho que se eu não trabalhasse, eu acompanharia mais ou menos com o mesmo grau de envolvimento. E depois que eu cobri a campanha de 2002 na reportagem de política, daí, enquanto eu estive na Folha, eu não saí mais dessa área. Tudo que eu fiz teve a ver com isso, porque depois dessa jornada na reportagem, eu fui para o painel, uma coluna, né, de política na Folha, e eu fiz o painel por todo o tempo que eu estive na Folha a partir dali. Então, eu estive na Folha Vamos falar do painel. Por assombrosos 26 anos, e dos quais 8 anos e meio eu passei no painel. 26 anos e 8 anos e meio no painel. Nesses 8 anos e meio no painel, além de você dar grandes furos, você formou muita gente. A gente entrevistou aqui algumas pessoas, por exemplo, a Vera Magalhães passou por lá, né? A Andréa Sadi passou por lá, e a Andréa diz, ela mencionou isso na entrevista, que você foi uma das chefes que ela mais admirou na vida e que você ensinou para ela, por exemplo, que ela devia conquistar pelo menos, ou se esforçar para conquistar pelo menos 2 fontes por semana, para não ficar viciada e se acomodar no caderninho de fontes tradicionais lá. Você hoje consegue seguir o seu próprio conselho ou fazendo tudo que você faz, isso já não dá mais? Eu sigo o meu próprio conselho, Thaís, no sentido de que eu estou permanentemente ouvindo pessoas novas, tá? E eu diria para você que mudou um pouco em relação ao que eu conversei com a Andréa, no sentido de que hoje o meu trabalho ele não está mais restrito à política. Então, só para te dar o exemplo do podcast, no podcast eu estou conversando quase todo dia com pessoas que eu nunca entrevistei, porque o assunto é um produto diário, existem convidados que voltam mais de uma vez ao podcast, porque vão muito bem, porque tratam de um assunto que a gente precisa explorar de várias maneiras e em mais de um episódio, mas a gente tem um esforço lá muito grande, desde o início, para variar o nosso leque de entrevistados, para ampliar as vozes que a gente traz para o podcast. Só para você ter uma ideia, a gente acabou de completar 2 anos de podcast e nós ouvimos mais de 600 pessoas. Tá? E quantos downloads tem mesmo? É um absurdo o número de downloads do seu podcast. Mais de 60 milhões de downloads. Mais de 60 milhões de downloads a essa altura, o que nos deixa muito, muito felizes. Mas antes de entrar no ponto do podcast, só para não perder a tua resposta, eu diria que sim, eu continuo totalmente seguidora do princípio de que a gente precisa viver num esforço permanente de ampliar as fontes, de ampliar as pessoas que a gente escuta, ainda que a gente volte sempre a determinadas fontes de uma maneira recorrente, porque elas são importantes para nós, para a formação do que a gente vai transmitir no trabalho. Eu continuo totalmente fiel a esse princípio. A diferença que eu te diria é que a política hoje ela continua a ser muito importante para mim, no meu trabalho, até porque o país é do jeito que é e está do jeito que está. Mas não é só a política, vai muito além disso e eu preciso me exercitar para fazer essa ampliação permanente em muitas outras áreas. Voltando um pouco, antes de voltar para o podcast, vamos falar do Jornal da Globo que você apresenta diariamente. E a gente vê que você não só apresenta, mas você também apura, você também comenta, você também analisa. Então, a apresentadora que apura, comenta, analisa. A Daniela Lima, da CNN, também faz um pouco isso, ela também já esteve aqui, e ela conta que, às vezes, ela está apurando e apresentando ao mesmo tempo, lá com o celular na mão. Você acha que essa figura do apresentador, da apresentadora, que lê o teleprompter, está fadada à extinção, Renata? Esse tipo de multi-apresentador vai ser o futuro no Brasil? Thaís, eu tenho a impressão
de que, não sei se bate com a tua impressão no trabalho, mas assim, eu tenho a impressão de que cada vez mais a gente é multi. Cada vez mais a gente precisa fazer várias partes do trabalho ao mesmo tempo. Eu já cheguei à TV assim, entende? Eu tinha uma experiência pregressa, não só na apuração, mas na edição. Eu tinha uma experiência pregressa em algo que é fundamental até hoje num telejornal, que é você dar um ordenamento de importância para o cardápio daquele dia, quer dizer, você transitar razoavelmente bem por diferentes assuntos, você fazer uma conexão entre eles, você recorrer a uma fonte para entender algo que chegou para você de um outro jeito, mas não parece muito claro. O Jornal da Globo tem editores para as respectivas áreas, ele tem um editor-chefe, que é o Jorge Sacramento, que é fundamental nisso que eu estou te falando, mas assim, eu já cheguei na TV assim. Eu cheguei à TV Globo pela via da Globo News, né? Eu fiz parte de um time de pessoas, na verdade, vindo do impresso, e que foi para o Jornal das 10 em 2012, na época em que Eugênia Moreira dirigia a Globo News, para reformular o Jornal das 10, e a minha impressão, e eu não tenho só essa impressão a meu respeito, Thaís, é que assim, todo mundo já chegou mais ou menos com essa escola do impresso. E eu acho que é um pouco para onde a banda toca, porque mesmo as pessoas que eu conheci quando eu fui para a televisão e que eram pessoas originárias da televisão e que apresentavam, as melhores pessoas que eu conheci, e eu aprendi e aprendo até hoje com elas têm o domínio do conteúdo do que elas estão transmitindo, elas colaboram na hierarquização daquelas notícias, elas se envolvem, sabe? Eu não vejo, nunca vi muito outro jeito de fazer, Thaís. Veio natural para mim, sabe? Uhum. E como é que é a relação com o seu público no Jornal da Globo, Renata? Eu pergunto isso porque a gente estava vendo uns tweets, e daí, como o jornal tem um horário, às vezes, irregular de entrada, e, portanto, você acaba saindo de lá mais tarde, muitas vezes os seus seguidores no Twitter ficam mandando mensagens tipo, a Renata hoje não vai dormir direito, a Renata vai chegar muito tarde em casa, parece que é uma espécie de preocupação. Isso é normal? Isso é comum? Isso é frequente? Thaís, eu começo aproveitando o teu programa para agradecer a todas essas pessoas, não só em meu nome, mas em nome da equipe do Jornal da Globo, porque muitas vezes elas escrevem no meu perfil, mas também no perfil do jornal. E eu quero muito que elas saibam que isso é uma fonte, é um consolo para a gente, é um estímulo para a gente, porque muitas vezes o jornal entra bastante tarde mesmo, é uma força para a gente que está ali fazendo o jornal num horário muito, como vou te dizer, custoso fisicamente e oneroso para as pessoas que estão fazendo ali. Eu brinco com a equipe do JG que é um pouco como o famoso e maravilhoso verso do Henrique V, We Happy Few, We Band of Brothers, porque só quem trabalha naquele horário, do jeito que a gente trabalha, sabe como é. Então, que as pessoas estejam nas redes solidárias, comentando o que a gente faz, de alguma maneira encontrando utilidade no jornal, para nós é muito legal. Isso é uma coisa que eu queria falar assim, sobre o horário do Jornal da Globo, ainda bem que você me deu essa oportunidade. E a outra coisa que eu queria te falar sobre o JG é o quanto eu aprendi e aprendo com ele. Eu entrei na televisão pela Globo News, que é um canal de notícias, né? Então, embora eu tenha ali que ter feito uma adaptação para o raciocínio da pessoa em espaço, né, que é o raciocínio da pessoa que trabalha, que cresceu no impresso, para o raciocínio no tempo, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa concisa. Na hora que eu cheguei à televisão, eu descobri que eu precisava aprender a ser ainda mais. Ainda assim, Thaís, aquilo era um canal de notícias, a Globo News é um canal de notícias, e o tempo para aquilo é abundante, né? Quando eu passei para o Jornal da Globo, veteranos de televisão me explicaram,
A diferença é que você estava falando para milhares e agora você está falando para milhões. Essa é a realidade da TV aberta no Brasil, né? E é muito desafiador, Thaís, assim, é desafiador porque você tem que permanentemente fazer um exercício de se você está sendo suficientemente claro, se você entendeu bastante para conseguir explicar, e também porque você tem menos tempo, porque a rede ela é uma emissora que tem notícias, que tem entretenimento, a notícia tem ali o seu espaço na grade, e esse espaço é menor do que o espaço da News, né? Então, eu sinto como uma oportunidade, por exemplo, cada vez que num período de eleição eu vou fazer um comentário sobre uma determinada pesquisa eleitoral, eu tenho que pensar bem no que eu vou selecionar, Thaís, porque é o seguinte, eu não tenho mais ali 4, 5 minutos para ficar conversando, uma coisa que eu adoro fazer, com gente que também cobre política, sobre os resultados de uma pesquisa eleitoral. Às vezes eu tenho 45 segundos ou 40 segundos para dizer para quem está me assistindo o que me parece mais importante naquilo. Olha, você tem que prestar atenção no resultado dessa pesquisa por causa disso, disso, disso. Isso é um tremendo exercício, sabe? Isso é um tremendo exercício e eu sou agradecida até hoje por ter a oportunidade de fazê-lo. E uma última coisa sobre o horário do JG, uma das falas que eu mais ouço quando eu encontro pessoas na rua, quando elas falam do jornal para mim, pessoalmente ou nas redes, como você disse, é a fala: é a hora que eu assisto porque eu acabei de chegar do trabalho, eu assisto porque é logo depois da minha faculdade, que é à noite. Então, eu me dei conta de que tem todo um universo de pessoas, de milhões de pessoas, para as quais um telejornal, mesmo que tardio, pode amarrar o dia e ter uma utilidade. Eu adoro isso. Eu adoro isso até porque, Thaís, assim, eu gosto de muita coisa na profissão, muita. Eu gosto de entrevistar e é uma delícia falar disso com você, que é uma entrevistadora de mão cheia, já lançou livros sobre isso e tal. Eu gosto de entrevistar, eu gosto de mediar conversas, que é o trabalho ali do painel. Agora não estou falando mais do painel da Folha, mas estou falando do painel da Globo News, que eu mediava até que o programa saiu do ar por causa da pandemia. Digamos, o formato do painel é complicado de executar, a não ser quando existe segurança sanitária absoluta, mas embora eu goste muito de tudo isso, quanto mais o tempo passa, mais eu acho que, assim, o meu amor é pela notícia, pelo breaking news, assim, mas e quando eu digo breaking news, eu não estou dizendo simplesmente ali pelo momento, mas, assim, eu sou tomada pela notícia. Tomada, assim, sabe? A ponto de que, na minha vida, eu sempre lembro das grandes notícias, não é só que eu lembro, assim, o que eu estava fazendo no 11 de setembro, o que eu estava fazendo quando morreu Ayrton Senna, não é só isso, eu lembro assim, das providências, e daí eu fiz isso, e daí aconteceu aquilo, entendeu? Eu estava de férias agora, mas, assim, não deu para eu desligar do Afeganistão, porque acontece e eu sou tomada por aquilo. Então, eu desviei um pouquinho da resposta do JG, mas eu acho que eu consegui mais ou menos te dizer por que eu sou agradecida ao público e porque o JG, para mim, é uma excelente oportunidade de aprendizado com um time que é muito guerreiro, entre outras coisas por causa do horário. Então, foi muito interessante você ter falado isso, porque você acabou falando qual foi o seu aprendizado ao passar da TV para assinantes, de um canal para assinantes, para a grande TV aberta. Então, eu queria perguntar qual foi o seu aprendizado ao começar uma nova mídia, que é o podcast, né? O que você teve que aprender, o que você descobriu, o que você teve que adaptar na entrada nessa nova mídia? Thaís, curiosidades da vida profissional de cada um de nós, assim, e eu só vim a me dar conta disso já avançada na estrada, assim. Rádio foi das primeiras coisas que entraram na minha vida, muito antes de eu pensar em ser jornalista. Meu pai, ele entrava nos quartos da gente, né? Eu tenho 3 irmãos, assim, então ele entrava nos quartos da gente de manhã cedo e, para tirar as pessoas da cama, ele deixava um rádio ligado bem longe da cama, tá? De forma que você tinha que, no mínimo, levantar para desligar o rádio. E eu não levantava para desligar, porque eu já estava ligada na conversa e tal.
Meu pai sempre foi um grande ouvinte de rádio e tal. Tudo para te dizer que daí depois eu fui crescendo, eu prestei atenção na televisão, eu tenho memórias de televisão. Quando eu fui para a faculdade, eu fiz um caminho, acabei fazendo um caminho totalmente voltado para o impresso. Eu nunca achei que eu fosse para a televisão, mas trabalhar com rádio, com áudio, Thaís, foi a última coisa que eu fiz nessas estações de metrô aí que a gente está repassando aqui na conversa. Tá? Eu já estava na Globo News quando eu comecei a fazer uma colaboração eventual para a CBN, mas assim, no cômputo do que eu fazia, no intervalo de um dia, no intervalo de uma semana, era uma coisa bem lateral, até porque não tinha sobrado tempo para fazer mais do que isso. Então, quando eu fui fazer o podcast, eu não tinha uma experiência profissional pregressa, intensiva de áudio. Mas tinha familiaridade. Eu tinha familiaridade com o áudio de maneira geral, uma familiaridade que eu nem lembrava que eu tinha, e eu tinha familiaridade com os podcasts, porque já fazia vários anos que eles tinham entrado na minha vida. Tá? Basicamente por podcasts de jornalismo, seja no formato diário, seja no formato serial, eu já ouvia bastante podcast. Como tudo de importante na minha vida profissional, eu estou contando tudo aqui para você, estou abrindo o coração. De novo, não foi ideia minha ir fazer o assunto, foi ideia do Ali Camel, ele que veio falar para mim, vem cá, a gente quer fazer um produto assim assado, eu acho que a pessoa pode ser você, que vai funcionar e tal. Eu olhei para ele, eu já fazia um produto diário e faço, que é o Jornal da Globo. Eu me lembro que quando nós começamos a pilotar o assunto, alguns colegas nossos, Thaís, a própria Vera virou para mim e falou assim, mas é todo dia? Porque eu já fazia uma operação todo dia. Né? É o Jornal da Globo. Exatamente. Foi assim, um susto, mas tinha, eu acho, dois algos que me facilitaram. Essa familiaridade pregressa com o áudio, que eu fui lá resgatar no baú, e outra, uma familiaridade mais recente com o formato dos podcasts, porque eu já era fã quando eu fui fazer o assunto. Renata, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta como jornalista e também resgatando lá a sua experiência de ombudsman, que é uma coisa que tem me intrigado muito. Com esse presidente que a gente tem e com essa sucessão de declarações golpistas, negacionistas e perigosas em vários aspectos, muitos veículos estão fazendo opções de, por exemplo, selecionar com muito mais rigor o que vai ser publicado do que diz o Bolsonaro. Outros veículos resolveram mesmo tirar as imagens dele falando e apenas reproduzir o que acham de mais importante. O receio, a gente percebe, de todo mundo, é ficar dando palanque para declarações que podem ser, inclusive, nocivas, no caso de declarações negacionistas, ou nocivas do ponto de vista institucional, no caso das declarações golpistas. Eu queria muito saber o que você acha que deve ser uma reação equilibrada, que não resvale para a censura, mas que, ao mesmo tempo, também não fique, como se diz, batendo palma para louco dançar. Mas eu não tenho fórmula, te digo, de saída, para ser bem honesta. Eu acho que a gente está diante, eu digo, a nossa geração de jornalistas, as gerações que vieram depois e que estão conosco nessa luta e com quem eu aprendo todo dia. A gente está diante de algo muito sem precedentes, assim, e de várias maneiras, assim. Eu sempre penso que eu não estava reparando muito nisso, mas eu cresci profissionalmente num universo em expansão, de diversas maneiras, né? Eu entrei na profissão mais ou menos junto com a Constituição nova, um pouco antes dela, né? Com a ampliação das liberdades, com o país enfrentando uma série de dificuldades, mas sob vários aspectos muito visíveis, avançando, e eu talvez não tenha pensado nisso, mas é quase como se eu desse essa expansão contínua por permanente, por segura, por assegurar, né? E a pandemia, por um lado, e o governo que temos, por outro, vieram nos dizer que não é assim,
que as liberdades não estão garantidas, que você precisa lutar por elas, que existem diferentes maneiras de lutar, que existe a maneira dos militantes, existe a maneira dos agentes políticos, existe a maneira da sociedade que se organiza, mais ou menos se organiza, que os jornalistas e o jornalismo têm uma contribuição a dar para isso, eu não tenho a menor dúvida. Tá? Nós somos falíveis, nós precisamos ser cobrados pelas nossas escolhas, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente presta um serviço muito necessário. E para não parecer que eu estou fugindo da tua pergunta, que eu não estou, eu estou só procurando organizar as coisas na minha cabeça, eu lembro aqui algo que um outro colega nosso, o Reinaldo Azevedo, escreveu muito recentemente, que é o seguinte: existe outro lado, existem os outros lados, mas golpe nas instituições não é um outro lado. Não é um outro lado, não é uma voz legítima no debate. Golpear a democracia não é uma posição legítima no debate. Então, isso nos trouxe novos desafios a respeito de como registrar declarações, quantas e quais declarações registrar, de que maneira hierarquizar e também explicar essa avalanche de informação. Cada veículo, cada empresa, cada redação está tomando essas decisões todo dia. A mim parece apenas que a gente deve levantar todo dia para trabalhar e para olhar o que temos para hoje e estar permanentemente movidos por essa baliza, entende? Para a gente não ser ingênuo, para a gente não ser ingênuo. Nós podemos nos enganar, nós podemos ser enganados eventualmente, mas a gente precisa o tempo inteiro estar exercitando a capacidade de não ser ingênuo e, portanto, de não reproduzir automaticamente, sem ao menos fazer um esforço para explicar do que se trata, ou ao menos para não servir simplesmente a interesses que não são democráticos e, portanto, não têm legitimidade no debate, em vez de simplesmente sair reproduzindo as coisas sem fazer esse filtro, sem fazer esse exercício e sem sinalizar isso de alguma maneira para o nosso público. Eu não sei se eu te respondo ao dizer isso, Thaís, porque eu acho que, como tudo, pode parecer uma obviedade, mas como quase tudo no jornalismo, são decisões que têm que ser tomadas caso a caso. São julgamentos jornalísticos que precisam ser revistos, são jurisprudências que mudam à luz de novos fatos. Mas eu acho que essas balizas ajudam a gente a acertar mais do que errar. Renata Lopretti, adorei nessa conversa, adorei te rever ao vivo, porque eu te ouço todo dia, eu sou fã do seu podcast, o assunto, mas é bom te rever também, não só te ouvir. Venha sempre. Olha aqui, eu preciso de um segundo para dizer o seguinte, eu disse que a equipe do JG é uma equipe de bravos, eu não posso deixar de registrar que a equipe do assunto também viu? Sem eles não estava dando para tocar essas duas operações no dia, não. Imagino, mas seu dia tem 36 horas, né? Certamente, não tem 24 como de todo mundo. Não fiz a conta, mas eu acho que se eu fizer a conta, essa conta, eu vou entrar em desespero, então é melhor nem fazer. Renata, obrigada, então, mais uma vez, pelo seu tempo aqui no Jornalistas, etc. É um grande prazer te rever. Muito obrigada. Viu? Super obrigada, Thaís. Para esse programa não precisa nem pedir, porque, como eu disse no começo, não só é um prazer estar com você, mas é um prazer fazer essa conversa sempre. Legal, Renata. Obrigada, até a próxima. Então. Beijo. Qual?